que investiga os atos de 8 de janeiro, volta a se reunir ainda hoje para discutir novos requerimentos, principalmente em relação a militares. De Brasília, Yasmin Costa. A reunião desta terça-feira da CPMI do 8 de janeiro será dedicada à votação de requerimentos, que serão definidos pelo presidente da comissão, o deputado Arthur Maia, do União da Bahia. Mais de 1.000 requerimentos aguardam a apreciação dos membros do colegiado. Os principais pedidos são de convocações e quebras de sigilo. Um dos últimos pedidos protocolados na CPMI foi apresentado pelo deputado delegado Ramagem. O parlamentar pede a quebra do sigilo telemático e telefônico de Walter Delgatti Neto, no período de 1º de janeiro de 2017 a 21 de agosto de 2023. O pedido pode entrar na pauta desta terça-feira. O deputado justifica que é imprescindível obter dados de conversas tidas por Walter Delgatti Neto no período anterior e no período posterior aos atos do 8 de janeiro, tendo em vista as inúmeras contradições havidas no depoimento dele perante a CPMI, bem como sua conhecida e antiga atuação na invasão de telefones de autoridades e na exploração de vulnerabilidades dos sistemas judiciais. Outro pedido que também pode ser analisado pela CPMI é a quebra do sigilo telefônico de Valdemar da Costa Neto, presidente nacional do Partido Liberal. Esse requerimento foi apresentado pela relatora do colegiado, a senadora Elisiane Gama. Para a relatora, o acesso às informações telefônicas do presidente do PL vai ajudar a apurar as alegações feitas por Walter Delgatti durante o depoimento na última quinta-feira à comissão. Na ocasião, o hacker garantiu ter participado de uma reunião na sede do PL com o presidente da legenda, Valdemar Costa Neto, o ex-presidente Jair Bolsonaro e a deputada federal Carla Zambelli. Já a oposição quer agendar a oitiva do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional de Lula, o general Gonçalves Dias. O requerimento já foi aprovado. Falta agora marcar a data para que G. Dias seja ouvido. Na quinta-feira, os integrantes da CPMI vão ouvir o sargento Luiz Carlos dos Reis, que atuou como ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, junto com o tenente-coronel Mauro Cid. O militar recorreu ao Supremo Tribunal Federal para permanecer em silêncio durante a sessão. Bom, mais comentários, mais análises aqui no Jornal da Manhã. Já conosco também Diogo Schelp. Diogo, bem-vindo. Inclusive, tem uma informação hoje nos jornais de que a relatora, a senadora Elisiane Gama, quer agendar os depoimentos dos generais Gonçalves Dias, ex-ministro de Lula, Augusto Heleno, ex-ministro de Jair Bolsonaro, e Dutra de Menezes, ex-chefe do Comando Militar do Planalto. Será que a CPMI deve focar realmente os militares? Com certeza. Bom dia, Tiago, Beraldo, Lívia, bom dia a todos. O que a gente viu nas últimas semanas, principalmente na semana passada, em relação a operações da Polícia Federal atingindo ali o comando, vários integrantes aí do comando da Polícia Militar do Distrito Federal, também novas informações a respeito de Mauro Cid, novas revelações também de inquéritos da Polícia Federal relacionados a isso. Tudo isso esquentou, digamos assim, a pauta da CPMI e, obviamente, obriga a CPMI a dirigir seu olhar também para as forças de segurança e para os militares. Existem suspeitas muito fortes de que, mais do que uma incompetência ao conter os atos de 8 de janeiro, talvez tenha havido realmente uma negligência, inclusive uma negligência dolosa, uma omissão dolosa por parte de alguns integrantes, comandantes, altos coturnos aí das forças militares ou mesmo da polícia militar. Isso, obviamente, é uma suspeita, mas é uma suspeita que está baseada em evidências bastante concretas que foram colhidas pela Polícia Federal. Então, o que a gente tem visto realmente primeiro, a gente viu um momento aí em que a CPI começou a se desviar do foco, tentando tratar da questão das joias, que é um outro tema aí que vai afetar o grupo político de Bolsonaro, mas na questão específica do Delgatti, do hacker que foi ouvido na CPI, eu acho que é preciso muito cuidado, muita cautela, porque é uma pessoa que agora já foi condenada por
por roubar conteúdos sigilosos, conteúdos privados de mensagens, tem um longo histórico aí de estelionato, enfim, indícios de lavagem de dinheiro, e o depoimento dele passa a impressão de ser um depoimento feito sob medida para prejudicar Jair Bolsonaro e o grupo político dele. Então é preciso tomar muito cuidado, porque houve muitas contradições no depoimento dele. Mas de resto, o foco nos militares, foco na avaliação dessa atuação da Polícia Militar no Distrito Federal é realmente muito importante. Agora, Beraldo, são centenas de requerimentos, obviamente que em uma sessão deliberativa os parlamentares não vão conseguir deliberar sobre todos eles, mas além dessas questões e desses requerimentos envolvendo personalidades importantes desse núcleo militar, como o Tiago ressaltou, há uma movimentação desde ontem, principalmente, de que a senadora Elisiane Gama, que é a relatora da CPMI, fez um pedido para que seja feita uma quebra de sigilos telefônico e telemático do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, por causa das informações trazidas pelo Delgatti Neto durante o depoimento de que Valdemar teria participado de algumas reuniões em que foi discutida essa dúvida, digamos assim, em relação à segurança das urnas eletrônicas do processo eleitoral aqui no Brasil. Como você analisa essa possibilidade de ele realmente ter esses sigilos quebrados e até uma possibilidade que pode ser aventada hoje com a apresentação de requerimento de que ele também seja convocado a prestar esclarecimentos à CPMI? Lívia, isso tudo faz parte do jogo político, né? A CPMI, ela é um instrumento político, uma investigação que se dá no ambiente político e, obviamente, é uma queda de braços, onde, neste caso da CPMI do 8 de janeiro, o governo tem maioria, o governo está mais forte. E conforme vão sendo reveladas essas notícias, esses fatos ali que aconteceram, que aparentemente aconteceram e que reforça a narrativa governista, você vê que a CPI ou a CPMI ela vai avançando para cima do núcleo do ex-presidente Jair Bolsonaro, do qual o próprio Valdemar da Costa Neto faz parte, e também dos militares. Essa questão dos militares, isso chama atenção porque é interesse do governo, a esquerda sempre atuou para enfraquecer as Forças Armadas. A gente tem a esquerda brasileira se fortalecendo a partir da década de 60, quando houve o regime militar no Brasil, e a partir daí eles sempre olham com desconfiança para as Forças Armadas. E quando você tem oficiais de alta patente sendo investigados, tendo que dar depoimentos, isso tudo mancha a imagem das Forças Armadas. Agora, é bom fazer uma reflexão também que um país, para ele ser forte, um país, para ele ser respeitado, as suas Forças Armadas tem que ser forte e respeitada, tem que se dar ao respeito. E aí é preciso também fazer uma reflexão do papel que as Forças Armadas ou que membros das Forças Armadas tiveram na adesão que fizeram ao governo de Jair Bolsonaro. Não era um governo militar, entretanto, vários militares passaram a fazer parte da máquina pública sem que isso fosse adequadamente conduzido pelo comando das Forças Armadas. E agora estão pagando o preço, que sirva de oportunidade de reflexão para que a gente saia desse episódio com umas Forças Armadas mais independente e mais forte.